Qual a relação entre religião, senso comum e ciência? No vídeo anterior, falamos sobre a conexão entre senso comum, religião e filosofia. Agora vamos entender, a partir do pensamento de Antônio Gramsci, qual a relação entre ciência, religião e senso comum. Na obra Concepção Dialética da História, de Antônio Gramsci, a 9ª edição aqui da civilização brasileira, o Gramsci diz o seguinte: a religião e o senso comum não podem constituir uma ordem intelectual porque não podem se reduzir para a unidade e a coerência, nem mesmo na consciência individual, para não falarmos na consciência coletiva. Não podem reduzir-se para a unidade e a coerência livremente, já que, autoritariamente, isto poderia ocorrer como de fato ocorreu dentro de certos limites no passado. O problema da religião, entendido não no sentido confessional, mas no laico, de unidade de fé entre uma concepção do mundo e uma norma de conduta adequada a ela. Mas por que chamar esta unidade de fé de religião e não de ideologia ou mesmo de política? Vamos entender passo a passo o que pensa o Antônio Gramsci. A religião e o senso comum não podem constituir uma ordem intelectual porque não podem reduzir-se para a unidade e a coerência, nem mesmo na consciência individual, para não falarmos na consciência coletiva. Bom, a religião, assim como o senso comum, ambos são frutos da necessidade humana de explicar as coisas ao seu redor, aquilo que lhe incomoda. O senso comum ele parte da experiência do indivíduo no seu contexto. E a partir da sua limitação diante do contexto que vive, esse indivíduo ele busca resposta a tudo que de alguma forma lhe incomoda. Não encontrando resposta nesse senso comum, ele parte para a crença em deuses ou num Deus. Daí a religião. Porque o Gramsci ele afirma que religião e senso comum não podem constituir uma ordem intelectual porque não reduz a unidade e a coerência, ou seja, para a unidade e para a coerência. Ora, porque tanto o senso comum quanto a religião são casos, são pensamentos, são disposições do indivíduo a partir da sua limitação. Então, não vai para a unidade porque cada indivíduo vai aceitar ou vai assimilar a sua crença a partir daquilo que lhe convém dentro das suas limitações. Portanto, por exemplo, se você for falar no paganismo, por que acreditavam em vários deuses? E de alguma forma isto motivava eles, os pagãos, acreditavam em vários deuses. E essa crença levava a ter determinadas ações, inclusive para a guerra. Da mesma forma, a religião cristã também, na crença de um Deus único, também levava os indivíduos, induzia os indivíduos para a sua ação. Porém, cada indivíduo ou coletividade vai agir conforme limitações que não são objetivas, não são livres, mas estão ali de acordo com determinada ordem. Vamos então ao que diz mais o Gramsci, quando ele diz o seguinte: não podem reduzir-se à unidade e à coerência nem na consciência coletiva. Não podem reduzir-se à unidade e à coerência livremente, já que autoritariamente isto poderia ocorrer como de fato ocorreu. Por exemplo, a religião ela se tornou imposição por uma coletividade tanto pagã como também por uma coletividade cristã. E cada cristão ou cada pagão age de acordo com a sua religião individualmente.
A ciência, por sua vez, ela tem um caráter de objetividade, pelo menos ela procura a objetividade, a unidade e a coletividade no sentido de objetividade, no sentido de se mostrar por A mais B por que isso ocorre. Não simplesmente por crença ou não simplesmente por concepções superficiais do mundo em que vive. O Gramsci diz mais ainda. O problema da religião, entendido não no sentido confessional, que é o sentido da crença, mas no sentido laico, de unidade de fé entre uma concepção do mundo e uma norma de conduta adequada a ela. Mas por que chamar esta unidade de fé de religião e não de ideologia ou mesmo de política? Religião, ideologia e política, o Gramsci coloca aqui entre aspas. Pois bem, a crença num Deus ou em vários deuses significa uma concepção de mundo, que por sua vez corresponde a uma ideologia, a capacidade das ideias do ser humano no mundo. O senso comum, ele, até certo ponto, ele vai dar resposta ao indivíduo, ou às angústias do indivíduo, ou melhor dizendo, o indivíduo vai encontrar respostas aos seus problemas a partir do seu contexto e daquilo que pode estar ao seu alcance. Se não está ao seu alcance, procura-se outra forma de conhecimento, que é, no caso, a religião. Se religião e senso comum não são suficientes para atender à necessidade de explicação das coisas que estão ao seu redor, procura-se algo mais aprofundado, que é o caso da ciência. Ora, mas por que a ciência é aprofundada? Porque, mesmo ela partindo do senso comum e até mesmo das experiências religiosas, ela não vai se apegar simplesmente ao senso comum e simplesmente à religião. Ela vai buscar a experiência que parte do senso comum e aí vai encontrar métodos, buscar métodos que possam ajudar a encontrar as respostas para os problemas que estão ao seu redor. Portanto, ciência, ela diferencia-se significativamente da religião e do senso comum. Por quê, professor? Porque ela trabalha com elementos que possam levar à objetividade e à comprovação. Então, você quer um exemplo? Vejamos, nessa época de coronavírus, nós temos as discussões, por exemplo, do ponto de vista do senso comum, como se livrar do coronavírus. Aí você pode dizer, a partir das experiências que tenho, eu posso inclusive usar ervas. Eu posso ter o cuidado, inclusive, para não me juntar com muitas pessoas. Isso aí vai ser importante. Não é suficiente ainda se não tiver formas mais concretas de encontrar respostas para o avanço do coronavírus. Aí você diz, mas se você acreditar em Deus, o coronavírus não pega. Bom, isso parte da idiosincrasia do indivíduo, melhor dizendo, da capacidade individual de cada pessoa, da capacidade de cada indivíduo de crer e que leva a ter alguma motivação para acreditar que o coronavírus não será o seu fim, porque acredita em Deus, por exemplo. Mas isso está apenas no plano da subjetividade. O que está no plano da objetividade, daquilo que se apresenta para todos, para a unidade e para a coletividade, aí é o que você deve se apegar. Por que não se deve acreditar na cloroquina? Porque não se tem prova suficiente que ela serve para conter o coronavírus, para salvar vidas.
ela serve para artrite, para malária, por exemplo, mas não tem na ciência, nas várias experiências, nas pesquisas que foram realizadas, provas concretas que a cloroquina serve para conter a doença do coronavírus. Não tem provas. Portanto, é um absurdo um presidente da República, por exemplo, ele impor o uso da cloroquina quando se sabe que não há respostas concretas de que a cloroquina atende à necessidade, inclusive, para conter o coronavírus. Portanto, o que a ciência diz? Ora, não faça aquilo que você não tem certeza ainda. Aquilo que não pode ser comprovado ainda. Já a crença, aquilo baseado unicamente na religião, diz simplesmente, não, eu acredito em Deus que ela vai servir. E aí você dá cloroquina para um paciente de coronavírus. Ou então, simplesmente pelo senso comum. Fulano de tal usou, então ele foi salvo, eu também vou usar, porque aí vai me servir. Ora, isso é do senso comum do indivíduo, não há prova concreta de que pode servir para todos. Se serviu para um ou para alguns, não quer dizer que vai servir para todos. Não se está afirmando aqui que o senso comum não serve, que você deve ignorar e que a religião não serve para nada. Esses dois pensamentos, essas duas formas de conhecimento são importantes para a sociedade, até para a motivação dos indivíduos no que diz respeito à religião para agir. E o senso comum para buscar respostas. Se não tem resposta suficiente a partir do senso comum, nem da religião, então precisa-se de algo mais objetivo. Se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Também acesse nossa playlist de Sociologia, Política, Atualidades e muito mais.